Oi, divas! Vamos ao Race Report do meu primeiro Ironman 70.3 em Aracaju. Na largada, a gente nadava num rio de água salgada lá em Aracaju. Um dia antes foi anunciado que não poderia roupa de borracha, porque no Ironman tem uma temperatura limite da água que eles liberam a roupa de borracha. Então a água estava muito quente, eles resolveram proibir. Isso me deixou muito nervosa, muito nervosa. Eu nunca tinha nadado mais de 1.500 metros sem roupa de borracha. Então, para mim, eu estava colocando na minha cabeça que passar pela natação com o medo que eu tenho do mar, com a dificuldade que eu tenho na natação, já seria uma grande vitória. Na largada, eu larguei na última baia, era por tempo, larguei na última baia. Muito nervosa, mas quando eu vi a água, quando eu vi a natação, quando eu vi a água mais calma, que não tinha nenhuma onda, eu comecei a me acalmar, larguei e assim que eu entrei na água, eu senti que eu já estava flutuando por conta do sal. Isso me acalmou demais. Pena que nas boias, acho que justamente pela falta dessa roupa de borracha, muita gente aperreada nas boias, muito acúmulo de gente. Então, em uma das boias eu levei um chute muito forte no rosto, fiquei meio desorientada, enjoada. Então eu nadava e eu queria vomitar, queria a todo custo vomitar. Então achei a melhor decisão, parei, vomitei e automaticamente me senti muito melhor. Então continuei a nadar, passei pelos 1900, assim, a minha navegação foi muito boa, passei muito rente às boias. Eu só me perdi quando foi para passar por debaixo da ponte, porque eu olhava e eu não enxergava. Então perguntei para o staff e ele disse, não, à sua esquerda. E aí eu consegui nadar, não consegui pegar a esteira de ninguém. Saí da água um pouco zonza e aí na T1 tomei um gel, tomei cápsula de sal, vesti sapatilha, limpei assim as pernas, porque era uma área de mangue, então a gente saía com lama, tipo, até o meio da perna. E aí parti pra bike. Os primeiros quilômetros da bike eu achei estranhamente fáceis, porque eu esperava sair da natação e eu pegar logo um vento contra. Então, nos primeiros minutos da bike eu me senti muito confiante e, a princípio, o meu planejamento era colocar 10 watts abaixo do que o meu treinador estava dizendo que eu conseguiria, por causa justamente da temperatura elevada, que estava todo mundo receoso em Aracaju. Então, comecei a fazer minha bike mais conservadora. Quando eu vi que eu estava bem, eu coloquei a potência de prova e começou o primeiro contratempo. A minha garrafa da frente, que tinha eletrólitos e carboidrato, eu fui com 2 garrafas. Isso já foi o primeiro erro. Então, era para eu ter ido com 3. Eu fui com 2 e quando eu peguei a garrafa da frente, ela estava vazando. Provavelmente dentro estava sem a borrachinha de vedação. Então, era uma garrafa de 550 ml e quando eu peguei para beber tinha assim 200. Então, quando ela estava na transição, ela ficou o tempo inteiro pingando e eu perdi parte dessa minha suplementação dessa garrafa da frente, que era uma das 2 principais que eu tinha, né? E aí continuei a bike, eu contava na minha cabeça com os géis que eu tinha, então tinha carboidrato suficiente para a bike toda, mas eu ia ter que contar com a hidratação também da prova, e isso me deixou um pouco aflita. Quando chegou na parte da orla, eram 30 km de vento contra, mais ou menos. Então eu fui muito bem, mantendo minha potência e não olhava a velocidade, seguia pela potência o tempo inteiro, porque se eu fosse seguir pela velocidade, eu ia pagar lá na frente pela força que eu teria feito. Então eu fui seguindo minha potência toda hora, indo em direção à cidade. Quando entrou dentro da cidade tinha muito vácuo, então não tinha vento lateral, não tinha vento contra, foi muito mais fácil, consegui pegar todas as garrafinhas em todos os pontos de hidratação, consegui pegar gel. Mas quando chegou no quilômetro 70, eu comecei a sentir que a minha perna esquerda estava com muita cãibra. Quando eu fui subir um viaduto, fiquei em pé e minha perna começou a contrair. Então, estou com cãibra, vou reduzir aqui no 70 e eu acho melhor reduzir e fazer uma corrida boa do que insistir na bike e quando chegar na corrida eu não conseguir correr. Então, no último ponto de hidratação, eu não peguei água, eu peguei
a hidratação que tinha com eletrólitos da prova. Eu precisava muito repor eletrólitos, então botei pra dentro e reduzi a potência pra ficar na zona 2. Tava na zona 3, reduzi pra ficar na zona 2. Cheguei girando praticamente assim, na T2. Entreguei minha bike, fui trocar a sapatilha, então troquei o tênis, coloquei boné. Comi uma bananinha, que a prova tinha muita estrutura, então tinha bananinha, sal, Coca-Cola. Eu comi uma bananinha, tomei o eletrólito e parti para correr. A princípio era para eu ter feito a minha meia para 6h40, 6h30, mas todos os meus treinos de transição, o meu treinador colocou de 6 a 6h14. Então eu conseguiria manter aquilo daí na minha cabeça na meia maratona. Então arrisquei muito na corrida. Eu comecei correndo a 6h10, então vendo a minha frequência cardíaca, eu sei o meu limite de frequência cardíaca e eu não deixava bater naquele limite. Então quando eu via que minha frequência estava mais baixa, eu acelerava. E a corrida foi assim, geralmente a bike é a minha melhor modalidade, a bike para mim foi igual a do challenge. E a corrida foi a melhor corrida que eu já fiz, foi de longe a minha melhor modalidade agora nesse 70, por mais da sensação térmica, que estava 35 graus na hora, a sensação térmica, acho que a temperatura estava 30. Eu saí para correr 9h46 da manhã, então já estava muito quente e eu consegui manter o ritmo, consegui fazer uma corrida progressiva. Terminei minha corrida em 2h07, só comecei a sofrer mesmo, sentir a perna pesada, porque no 15 eu decidi acelerar. Não, faltam 6. Então eu vou acelerar e se eu quebrar, tá tudo bem. Então eu tava às 6h10, eu desci para 5h40 e queria terminar aqueles últimos 6 km a 5h40. E então quando chegou no 17, eu tossia, respirava e doía minha barriga. O gel já não estava mais me levantando como me levantava nos primeiros 5, 10 quilômetros. E quando chegou no 18, eu tive aquela sensação, não, estou no 18, então essa prova já é minha. E eu peguei a última pulseira, assim, uma felicidade tão grande porque ali eu sabia que eu estava batendo o meu RP na minha maratona dentro do Ironman. Para mim isso era muito surreal, é muito surreal. Eu não esperava que isso acontecesse. Então eu terminei muito inteira. Para mim o principal é isso, é não chegar no pórtico caindo, passando mal, é terminar a prova inteira forte e olhar e caramba, eu fiz isso. Então minha prova me surpreendeu. Eu tirei alguns minutos, acho que foram 15 minutos da outra prova. Eu terminei o challenge de 6h33 e o Ironman agora em 6h18. Para mim foi super bom, entreguei o que eu tinha, prova surreal, energia da galera de Aracaju maravilhosa, muita gente gritando meu nome, assim, então, não esperava. Então, numa cidade assim, tão distante que eu não conhecia ninguém, tanta gente torcendo por mim, gritando meu nome, isso me deu muita força mesmo para cruzar aquele pórtico e fazer uma corrida tão leve como a que eu fiz, apesar de ter feito muita força. Para mim foi uma corrida muito prazerosa de ter feito e foi muito bom. Para mim, meu primeiro Ironman, 70.3 Ironman, não poderia ter sido melhor. Então, com Aracaju, com o Challenge, está encerrada a temporada de 70.3. E agora não tem descanso, a gente vai começar uma nova jornada, temos novos desafios aí pela frente e aguardem. Beijos, divas!